Olá pessoal, boa noite, vamos chegando. Vou fixar o tema aqui. Hoje nós vamos falar da síndrome da boazinha. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema aqui. Agora eu vou conseguir. Síndrome da boazinha. É interessante que algumas pessoas acharam que eu estava falando de mulheres por ter usado o síndrome da boazinha. Mas o síndrome da boazinha é da pessoa boazinha. Então, tanto faz homem ou mulher, qualquer um de nós pode estar sofrendo, né, do comportamento que caracteriza a síndrome da boazinha. E é um prazer tê-los aqui novamente. Toda quarta nós temos a live às 19h10. Envia aí para os colegas, para quem você acha que está precisando escutar sobre esse tema. É um tema que serve para todos nós, é muito bom entrar em contato. Eu também me escuto e a partir disso vou tendo novos entendimentos, né? Que a gente vai escutando a própria voz e sabe a força que isso tem. E recebi muitas mensagens. Eu vou esperar a sala encher para a gente poder conversar um pouco, né, sobre a repercussão do tema para muitas pessoas. Minha rede assim ficou carregada, meu direct, meu WhatsApp, meu e-mail, as pessoas se pronunciando, interessadas, algumas se identificando já como pessoas portadoras desse comportamento, que é um comportamento prejudicial, a gente vai ver, mas não necessariamente nós nos comportamos dessa forma de forma inconsciente, né? Não necessariamente, de forma consciente. Me desculpe, o ao vivo tem dessas, né? Então, assim, muitas coisas estão por trás desse comportamento que foi denominado síndrome da boazinha por uma doutora em psicologia chamada Harriet Baker. Ela tem um livro também chamado Síndrome da Boazinha e no livro ela traz possibilidades de estratégias de modificação desse comportamento, que é um comportamento prejudicial. Então tem muitas crenças sobre o tema, eu tô esperando a sala encher, já vi muita gente legal aqui chegando, Carla, Angélica, Laura, Luciene, Nirvana, Matheus, bem-vindos, Renata, Tati, Cadu, que legal, Michelita, vamos esperar a sala encher para que ninguém perca, não é? Esse conteúdo. Eu tô aqui cheia de anotações, de vez em quando eu puxo um papelzinho aqui para poder ver se eu não deixei de falar nada para vocês, né? Eu continuo chamando esses encontros de lives, mas as pessoas insistem em dizer que são aulas. Então, assim, são aulas, lives, aulas. Eu não perco essa didática, né? 20 anos ensinando, 20 anos trazendo conhecimento para pessoas de níveis socioeconômico, culturais diferentes. E aí, na hora que eu vou falar de psicologia, que é o lugar também onde eu atuo, né, como psicoterapeuta sistêmica, atendendo indivíduos, pessoas adultas, né, famílias e casais, naturalmente, na hora que eu vou falar de alguns temas, esses temas também chegam de uma forma muito didática, como se eu estivesse dando uma aula. Então eu acho que esse espaço de live terminou me agradando muito, porque a parte professora, que é tão grande em mim, pode aparecer, né? Mas com o cuidado sempre de que a gente está aqui numa oportunidade de troca, né? Nós estamos trocando, eu aprendo muito com vocês. Não tem aqui uma hierarquia professor-aluno, tem um monte de gente bacana juntas, reunidas no mesmo momento para escutar sobre um tema, para opinar sobre esse tema, para falar um pouco das experiências que tem ou que já assistiram alguém ter. E aí nesse momento é um momento de troca, tantos colegas queridos, tantos professores também, tantos terapeutas, tantas pessoas da área acadêmica que prestigiam esse momento que eu dei andamento desde o início da pandemia e tenho intenção de manter, porque algumas pessoas dizem que termina sendo um momento de se sentirem acompanhadas, né? E as lives vão funcionando assim, como uma boa companhia. Bom, gente, a sala já tá, né, assim, cheinha, e eu acho que eu já posso introduzir o tema. E aí vocês vão participando. Do meio pro final eu dou uma olhada nas participações, não dá pra gente olhar desde o início, senão eu perco a minha linha de raciocínio, tá? E eu tenho alguns pontos aqui importantes pra gente trazer.
Primeiro, voltando a falar do que eu já estava conversando para quem chegou cedo, do quanto que eu recebi mensagens de pessoas dizendo: meu Deus, essa live é para mim, eu sou a boazinha. Então eu não sei se eu só me relaciono com gente boa, né? Que é possível sim. Ou se a humanidade toda considera que ela tem nesse lado, que ela faz parte, né, desse lado, do lado da boa. Daquela boa que se sacrifica pelo outro. Que às vezes entra num processo de sofrimento. Mas será que eu me relaciono só com pessoas assim? Foi a impressão que eu tive quando o card foi disparado, né? Só que muitas vezes a gente termina sendo boazinha pra alguém, em alguma situação específica. Então, aquela pessoa que considera que foi a boazinha deve fazer uma reflexão se ela tem uma constância nesse comportamento, de ser sempre essa boazinha que se sacrifica o tempo inteiro, com todo mundo, em todas as situações. Em um momento ou outro, isso vai acontecer, né? Então, assim, vamos fazendo de forma a levar vocês a alguns exemplos. Vamos pensar, a gente está vivendo uma pandemia. Você é aquela pessoa que acorda 2 horas mais cedo para deixar a casa toda perfeita, ou que não consegue dormir enquanto a pia não está devidamente limpa, ou que você se coloca no lugar dos seus colegas que têm filhos pequenos nessa pandemia e se oferece para não fazer só o seu trabalho, mas também contribuir fazendo a parte do outro num trabalho para que sobre um tempo livre para essa pessoa cuidar dos filhos. Você cuida mais dos seus pais do que seus irmãos, que às vezes têm até mais condição de tempo ou condição financeira do que você. Essas situações, quando ocorrem isoladamente, ok, né? Você está exercendo um ato de bondade. E a gente deve pensar que é um ato de caridade que a gente faz porque a gente quer, né? Por doação. Só que se de repente você faz tudo isso junto, sempre, em todas as situações, para qualquer que seja a pessoa, você já está sofrendo dessa síndrome, né? A síndrome da boazinha é uma compulsão por agradar. É uma impulsividade por agradar. Geralmente, ela é muito comum em pessoas que têm medo de dizer não, né? Por que esse medo de dizer não? Porque tem medo de não serem aceitas. Tem medo de serem rejeitadas. Tem dificuldade em colocar limites. Elas estão sempre dispostas a agradar. E aí terminam colocando os outros em primeiro lugar. Só que acontece que tem pessoas que se desdobram para que todo mundo e tudo e todos à sua volta estejam felizes. Mas tem outras pessoas que se desdobram num nível de não medir esforços. Então, se você não mede esforços pelo outro, você está colocando o outro num lugar de maior importância do que você mesmo. E aí o que é que acontece quando você não mede esforços, a sua bondade não tem limite, você começa a passar por um sofrimento cotidiano que vai levar a você perceber que você esgotou o seu tempo e a sua energia realizando tarefas desnecessárias só para não dizer não. Quantas vezes você está indo ao encontro de uma tarefa que você se comprometeu em fazer, não porque você podia fazer ou porque você sentia vontade de servir ao outro, mas porque você teve medo de dizer não e por isso recebeu o julgamento da outra pessoa sobre o seu não. Em que momento você consegue colocar numa balança? Tô olhando aqui pra gente não perder nenhum tópico que eu guardei aqui pra falar com você, né? Em que momento você consegue colocar numa balança a sua vontade e a vontade do outro? Porque agradar o outro faz bem, né? A gente se sente bem agradando o outro. E aí, o que é que a gente faz? A gente começa a se perder dessa bondade, se afastar desse limite entre a minha vontade e a vontade do outro. E aí, para não frustrar as pessoas, a gente começa a dizer sim. Porque o sim, para quem tem esse estilo de comportamento, ele é mais confortável, né, do que as repercussões de um não, ou do que as próprias fantasias sobre esse não. E é aí que a gente precisa ter cuidado, tá? A síndrome da boazinha não é considerada uma doença encontrada no manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Não. Ela é um comportamento prejudicial. Ela é uma denominação que foi dada
a um estilo de comportamento que é prejudicial a você. Ao contrário do que muitas pessoas que entraram em contato comigo, né, trouxeram uma devolutiva de que você está falando de mulheres. Não, eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando de pessoas boazinhas. As pesquisas mostram que, na maioria, são mulheres. Mas quantos homens sofrem dessa síndrome do bonzinho? Então, a gente usou o síndrome da boazinha na chamada para falar da pessoa boazinha, tá? E nesse momento de pandemia em que as pessoas se sentem sobrecarregadas. Essa síndrome da boazinha, que pode ser um comportamento de um homem ou de uma mulher, ela termina interferindo num nível pessoal, num nível profissional, num nível social e num nível amoroso. E por que acontece, né? Por que a gente não se dá conta? E quando a gente vê, a gente já está pedindo ajuda para cuidar dos prejuízos desse vício de servir ao outro mais do que escutar os meus próprios desejos. Pode ser, como eu falei, um medo de ser rejeitado ou abandonado. Pode levar você a um acúmulo de compromissos e tarefas, e esses acúmulos de compromissos e tarefas trazerem sintomas físicos, tá? Então vai desde do desgaste físico, mental e emocional, a possibilidade de aparecer episódios de taquicardia, gagueira, sudorese, falta de ar. Todos os sintomas característicos de alguém que fica ansioso pelo acúmulo de compromissos, pelo compromisso com o outro, se deixando de lado, né? Muitas vezes você percebe que essas pessoas têm dificuldade de fazer críticas. Elas às vezes não expressam a própria opinião por medo do que pode vir. Então, mesmo críticas construtivas, muitas vezes essas pessoas, a gente diz assim, Maria vai com as outras, né? Elas terminam expressando a opinião que a maioria tem sobre determinado aspecto. Então, vai desde isso, né? Como uma possibilidade da gente estar atento. Será que eu estou tendo essa postura de não enfrentamento? Né? Essa omissão frente a situações que às vezes são situações de injustiças, mas para não ser julgada eu fico ali omissa, fazendo cara de paisagem. Será que eu estou focando sempre no desejo do próximo e evitando que eu escute a minha voz interior? Porque a gente sempre tem uma voz, né? Aí eu digo sempre assim na clínica que a gente tem um anjinho e um diabinho. Então às vezes a gente diz sim, querendo dizer não, mas por não conseguir dizer não, né? Eu entrei num hábito de medo de ser criticada e quando eu vejo eu disse sim, mesmo querendo dizer não. E aí o que é que acontece? Existem vozes, né, que vão estar trazendo pra gente, poxa, por que você fez isso? Mas Sinara, não é possível que você assumiu isso de novo. Não é possível, não acredito que você tá fazendo isso. Olha o que você deixou de fazer hoje para poder atender a isso que você se comprometeu. Essas vozes, elas dizem o quê? Essas vozes, elas querem nos proteger de alguns possíveis desgastes e vão de encontro trazendo os nossos interesses. Mas aí o que é que a gente faz? A depender da pessoa que nos pediu isso, o que é que a gente faz? A gente, sai voz, né? Se afasta dessa voz e vai em frente e fala, não, tem um lado que vai ser vantajoso pra mim, que é o lado de eu me sentir bem, de eu me sentir útil. Só que aí o que é que acontece? Algumas pessoas que convivem com pessoas que sofrem da síndrome da boazinha, elas reconhecem que essas pessoas têm muito medo de dizer não. E aí começa a aparecer uma chuva de favores. E é isso que a gente precisa, primeiro, fazer um intervalo aqui para falar a respeito do medo, tá? Então, assim, a gente pode ter medo, a gente não deve viver com ele. O medo, ele é normal, ele é aceitável, ele é esperado. O medo, a gente tem uma crença de que medo, se eu digo que eu estou sentindo medo, eu estou dando indícios de uma certa vulnerabilidade minha, né? E aí é isso, essa crença que a gente precisa primeiro ter em mente, né? O medo faz parte, é normal ter medo. E essa necessidade de sermos amados faz com que a gente se ame menos e termina cansando, né? E aí a gente se sente cansado, porque assim, todos nós precisamos nos sentir seguros, né? Só na infância, só quando a gente era criança,
é que a gente não precisava correr tantos riscos, a gente terminava terceirizando nossas responsabilidades. Mas na adultez, né, no processo de ficar adulto, se tornar adulto, a gente vai passar por momentos de insegurança. E quando você sente medo e você continua tentando, ao invés de você estar demonstrando uma vulnerabilidade, você está comprometido com o seu propósito. E o nome disso, sabe qual é? É coragem. Então, muitas vezes, a gente precisa, e a gente recebe pessoas na clínica, que a gente precisa fazer um trabalho para que a pessoa consiga viver com mais coragem. Né? Puxa, Sinara, e como é que você vai fazendo esse trabalho para que a pessoa consiga, uma vez que ela tem mais coragem, ela tem mais condições de dizer os nãos que são necessários dizer, de se colocar num lugar de maior importância do que a subserviência ao outro, né? E de evitar essas consequências que são prejudiciais para ela própria. Então, assim, o que é que a gente faz num processo terapêutico com uma pessoa que traz... Às vezes a pessoa não traz a especificação da síndrome, né? Só pessoas que trabalham com isso e que tiveram acesso a esse conteúdo sabem da existência dessa definição desse comportamento prejudicial como síndrome da boazinha. Mas, no atendimento, a gente percebe... num determinado processo, com a constância das sessões, que a gente está diante de uma pessoa que está tendo prejuízos pessoais para ser bom para o outro. E aí a gente vai fazendo toda uma investigação. Então, algumas pessoas dizem assim, qual é a causa disso? Muitas vezes, a gente encontra muitas justificativas de um comportamento da fase adulta na nossa infância, né? Então, geralmente, está ligado a alguma questão relacionada a afeto, cuidado e amor. A ausência de afeto, cuidado e amor, não necessariamente. Às vezes você viveu relações de afeto, cuidado e amor que te confundiram. Então, por exemplo, se você vivia numa casa em que 2 ou 3 pessoas eram responsáveis pela sua educação e a sua constituição de valores enquanto sujeito, você tinha ali 3 figuras, né, de autoridade, 3 figuras responsáveis por te educar. Você cresce sem saber direito a quem seguir. Porque você cresce habituada ao desejo de agradar as 3 pessoas, né? E aí na fase adulta, o que é que você faz? Naturalmente, você inconscientemente repete o comportamento que talvez você tinha na infância. Então, por exemplo, eu quero que meu pai goste de mim, goste daquilo que eu fiz. E aí eu faço tudo, quando eu tô, né, diante dos cuidados do meu pai, eu faço tudo que eu sei que vai agradar meu pai. Aí se eu tô diante da minha mãe, e eu também, né, todo mundo gosta, né, de estar com uma figura de autoridade, e a figura de autoridade reconheça e te elogie e diga que filha maravilhosa você é. Então, nesse momento, você vai fazer tudo que seja agradável aos olhos da sua mãe. E aí, num outro momento, seu pai e sua mãe saíram, tem um outro cuidador ali, que é uma figura de autoridade para você, né, que é sua tia ou sua avó, e aí você vai e faz tudo de acordo com o que sua avó acha melhor para aquela situação. Inconscientemente, você pode crescer querendo comprar o amor do outro. E você cresce querendo comprar o amor do outro, achando que vai garantir esse amor na medida que você fizer tudo pelo outro. Que tem uma relação muito forte com a forma codependente de amor, tá, gente? Eu tenho uma live com Carol Galvão Reis, ela tá salva aí no feed, que fala só sobre codependência. Então, quem ama de forma codependente, ama desse jeito, tá? E aí a gente ainda tem uma linguagem de amor que o Gary Chapman traz no livro dele, As 5 Linguagens de Amor, né? Eu também tenho uma live sobre isso com Larissa Caramas, que tá salva aí no feed. A gente só falou das linguagens do amor, mas uma das linguagens do amor que o Gary Chapman traz são as formas de servir.
né? E aí o que é que acontece? Você expressa amor servindo ao outro. Só que na medida que você serve ao outro, inconscientemente você cria uma expectativa de que o outro vai compreender que aquilo ali é um ato de amor. E quando você necessita desse outro, você também espera que esse outro retorne para você tudo aquilo que você preencheu no tanquinho de amor dele, né? Daquela outra pessoa. E aí é que vem a necessidade da gente chamar atenção para uma medida cautelosa sobre quem tem essa forma de expressão de amar através de atos de serviço, tá? Então, assim, poxa, Sinara, seja mais clara em relação a isso. Eu não assisti a live das linguagens do amor, nunca li o livro. O ato de servir é, por exemplo, eu convivo com uma pessoa que não diz eu te amo muito, não expressa, não escreve, não traduz em palavras o que ela sente por mim, mas ela cozinha aquele prato maravilhoso que ontem eu falei que eu tava com vontade de comer, né? Ela percebe que eu tô sufocada com 2, 3 atividades e ela se oferece para realizar uma dessas atividades para mim. Então é uma pessoa que termina demonstrando o amor através das atitudes, né, de doação, de se sentir servindo. Naturalmente, as pessoas que têm essa expressão do amor são pessoas que tendem a ter esse comportamento prejudicial chamado síndrome da boazinha. Mas voltando para o que eu estava falando lá atrás, né? Na terapia, como é que a gente pode identificar formas de fazer com que a pessoa saia desse vício de aprovação, tá? O vício de aprovação é baseado num medo permanente da possibilidade de ser rejeitado, abandonado ou de que o outro não possa não gostar de mim, tá? Então, medo permanente da possibilidade de ser rejeitado ou abandonado pelo outro ou de que o outro possa não gostar de mim ou de que o outro me critique, ou medo do que vai vir sobre a minha atitude. Eu agi de um jeito e tenho medo de não ser bem interpretada na forma como eu produzi a minha ação. Então é uma mistura de coisas que levam a uma necessidade de se sentir amado. E muitas vezes, inconscientemente, a gente serve sem saber que tem algo ali que está fazendo a gente comprar o amor. Tá? E que não é garantia. Se você oferece atos de serviço para uma pessoa que tem uma outra linguagem de amor, ela não vai entender e muito menos te pagar, né? Te devolver em atos de serviço. Se você fez em atos de serviço, você pode receber através de palavras de afirmação e a pessoa te elogiar. Mas não necessariamente quando você precisar dessa outra pessoa vai te servir, tá? Então, no consultório, a gente faz um trabalho chamado de libertação, tá? É um treino da assertividade. A gente vai levando a pessoa a inserir limites, porque limite, gente, é borda, né? O limite, ele tem que ser dado. A gente precisa aprender a dar limite para o outro. Isso é uma noção de autorrespeito, tá? Então, a gente faz um treinamento dessa assertividade e de inserção de limites. Primeiro, a partir do entendimento do paciente de que ele passa por esse vício de aprovação. Então, o primeiro passo sempre é a pessoa reconhecer que está vivendo esse vício de aprovação, tá? E aí a gente vai levar ele para que ele possa entender que não há nada de errado em não agradar o tempo todo. Ninguém, a gente tem até um ditado popular, né, que diz: ninguém agrada o tempo inteiro todo mundo, nem Jesus Cristo. A gente não fala isso. Então, qual é o treino? Um aspecto que você pode trazer desse treino de assertividade? A gente pode levar as pessoas a se habituarem a falarem de si. Então, falar sobre você não é falar sobre o outro. Então, por exemplo, você tem uma festa para ir. E ao invés de você colocar a festa como um bode expiatório, você pode falar do seu sentimento sobre a festa. Antes de você trazer a expectativa dos outros de você ir para essa festa, você pode entrar em contato sobre a sua vontade de ir para a festa.
E aí a gente vai levando o paciente através de frases mesmo, né? Ele traz a construção mental e a gente transforma isso numa narrativa, a gente transforma isso numa frase, transforma em palavras. Então, fulano, você tá me dizendo que você não se sente confortável para ir para a festa. É isso? E aí a gente, né, faz com que esse cliente repita isso. Eu não me sinto... É isso, você acertou, Sinara. Eu não me sinto confortável em ir para essa festa. Algum colega de trabalho está exigindo de você que você entregue um projeto e você está desesperado por causa do seu perfeccionismo, misturado com o seu vício de aprovação. Você não tem recurso para dizer para esse colega: me dê mais 2 dias, eu não vou entregar hoje, eu estou sentindo que eu não vou entregar, me dá mais uma semana. E aí a gente leva você de novo falar sobre você. Eu não estou com tempo hábil para terminar esse projeto hoje. Quando você entra em contato com isso, você vai tendo mais possibilidade de desenvolver o recurso de, uma vez que você já se conscientizou, você testar e ver quais são as consequências, né? Testar, dizer para o outro. A gente ensaia, né? Ensaiar as falas. Quem aqui nunca ensaiou uma fala de uma coisa difícil que tinha para falar? Às vezes a gente fica, né, como diz no senso comum, matutando aquilo ali. Mas eu conheço muitas pessoas que ensaiam, e aí a gente traz o recurso do espelho mesmo, e você ensaia a fala diante do espelho. Muitas vezes falas para coisas simples, mas para que quem tem esse vício transforma num pavor, num horror. E aí a gente vai levando o indivíduo a lidar de forma mais simples com esses cenários cotidianos, sem fantasiar tanto. E quando ele tá frente a frente com o que ele vai dizer, não é que na hora vai sair daquele jeito. Não sai, né, gente? Porque a gente não pode prever nem como vai ser a realidade. Mas quando você tá frente a frente com o que precisa ser dito, na hora H, você vai estar um pouco mais afastado da emoção. Vai ter menos emoção, porque você se preparou. A gente não se prepara para fazer uma entrevista de emprego, né? A gente não se prepara para pedir alguém em namoro, em casamento. Tem uma preparação também para dizer coisas que para mim são difíceis, tá? A outra coisa, a outra possibilidade terapêutica que a gente dá para alguém que sofre da síndrome do bonzinho ou da boazinha é você postergar respostas. Porque geralmente quem tem esse vício por ser aceito e por ser amado, acha que está cometendo um crime se pedir ao outro: poxa, eu não tenho condição de te responder agora, né? Ou eu tô almoçando, daqui a pouco eu te respondo. Às vezes você não está almoçando, mas você precisa de um tempo, né? E às vezes a gente tem que ensinar mesmo. Não posso falar sobre esse assunto nesse momento, né? Sentir, pensar e agir, né? Mas a gente tá tão ansioso que às vezes não consegue dar esse momento, né, da respiração ali, do sentir antes de agir. E é um tempo importante para você frear a impulsividade em agradar, tá? Aí a gente vai estabelecendo novos parâmetros, a gente vai levando o indivíduo a identificar momentos em que os outros abusam da bondade dele, tá? E aí, quando você vai entrando em contato que você sofre dessa síndrome, você vai se dando conta da chuva de favores e do quanto o ser humano é perverso por identificar a sua dificuldade em dizer não e pedir justamente a você aquilo ali. E aí você vai saindo de um lugar que era o lugar habitual que você tinha e geralmente vai vir uma crítica, uma decepção, porque você já não está mais naquele lugar de subserviência. E aí você tem que estar preparado para receber essa crítica. Tudo em nome de quê? Tudo em nome de se liberar de uma possibilidade de estafa, né? De uma síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento físico por causa do trabalho, de uma gastrite, de uma enxaqueca, né, de taquicardia, de uma crise de ansiedade. Em nome disso, vale você tentar experimentar esse outro lugar de poder dar limites, de poder entender e jogar para o universo o não, para ver como é que vai ser a resposta. Às vezes você vai dizer o não e a pessoa... É tão raro você dizer não que a pessoa respeita aquele seu não e sabe que você está falando de coração, né? Um outro aspecto, você leva a pessoa a aprender que a sua própria aprovação é mais importante que a aprovação de qualquer outra pessoa, né?
E aí a pessoa vai se casando consigo, se casando com o que é importante para você. Quantas pessoas acham que você, por uma questão de sentimento, você tem que encarar tudo, né? Tudo tem um preço. Lembra que eu comecei a falar? Eu comecei a falar de não medir esforços. Qual é o limite da bondade? Não medir esforços. Se você ama o outro a ponto de você não medir esforços e não perceber que aquele amor está trazendo prejuízos pessoais para você, quem é que vai te tirar desse lugar? Você vai continuar nesse lugar sofrendo os prejuízos de uma modificação que às vezes o outro precisa ter e não é você que vai mover o outro, é o outro que precisa ter a consciência. Assim como você precisa ter a consciência de que você tem aspectos que caracterizam que você tem esse comportamento prejudicial e a partir do momento que você se conscientiza que você tem, é que a gente vai poder trabalhar, tá? A partir dessa consciência. E é interessante que a cada treino, a cada possibilidade das pessoas irem saindo do lugar só do sim, do balançar a cabeça e experimentar o limite, né? Ainda que pra mim, que tô ali como terapeuta, seja simples, ou pro amigo, pro vizinho, seja uma coisa boba e fácil de fazer, mas pra aquela pessoa que tem essa síndrome, é um sacrifício tão grande, algo que é simples para o outro, para quem tem, é um sacrifício imenso. E a vibração vem, e a sensação de se libertar e de poder estar de novo de uma maneira mais feliz e saudável com você, tá? Viver de uma forma equilibrada, levando em consideração a opinião dos outros. Ninguém tá dizendo que você não precisa levar em consideração a opinião dos outros, que você precisa não ser uma pessoa generosa para ter saúde e ser feliz. Ninguém tá dizendo isso, né? Mas você pode levar em consideração a opinião do outro sem precisar colocar a opinião do outro sobreposta à sua vontade própria, tá? É isso que a gente precisa trazer aqui. Não é que você vai ignorar e que você vai agora radicalizar. Eu descobri que eu tenho isso e eu não sou reconhecida. Gente, a maioria das pessoas que servem não são reconhecidas porque elas esperam que o outro também as devolva em formas de serviço. E às vezes a linguagem do amor do outro não é em formas de servir, tá? Então, assim, a gente precisa primeiro entender que toda escolha, ela tem uma perda. E a gente está vivendo na contemporaneidade um momento que a gente quer ser a melhor mãe do mundo, a melhor empresária do mundo, a melhor filha do mundo, né? A gente quer ser a musa fitness, a gente quer ter uma alimentação saudável. E tem toda uma cultura trazendo isso pra gente o tempo inteiro. Então a gente quer dar conta de tudo. Quando a gente vê, a gente não tá dizendo não pra nada. E ao mesmo tempo a gente tá frustrado porque tá faltando. Eu me dediquei muito ao profissional e deixei minha filha com alguma carência. Eu me dediquei muito ao pessoal, ao familiar, ao núcleo da minha família. Estou deixando os meus amigos, a minha parte social, o meu lazer, né, em segundo plano. A gente precisa entender que toda escolha tem uma perda. E que a gente não vai dar conta de tudo. E que muitas vezes a gente vai sentir medo. E que vale a pena a gente sentir medo do julgamento que o outro vai ter sobre a impossibilidade de você servir a ele. A gente precisa se dar conta de que isso pode acontecer, mas não porque você foi ruim, não porque você foi ordinário, não porque você foi filho da puta, né? Assim que as pessoas colocam, mas porque às vezes, para ser bom para você, você tem e tem que dizer não e naturalmente vai ser julgado como tudo isso que você queria evitar. Não tem como a gente se satisfazer em todos os âmbitos o tempo inteiro. A gente sente medo de não estar dando conta e às vezes a gente está dando conta até muito bem de muitos aspectos, né? Só que o grau de exigência que a gente tem com a gente mesmo é que é muito grande, né? Então assim, aprender a dizer sim para você, aprender a tomar consciência, né? Até onde vai? Quais são os meus ganhos? Com quais pessoas vale a pena eu me sacrificar, né? Porque ninguém tá dizendo que não é mais pra você se sacrificar com ninguém, tá? Não tem ninguém aqui dizendo isso. Só não pode trazer um prejuízo muito grande pra você. Mas tem pessoas que valem sim o nosso sacrifício. Pessoas que já se sacrificaram por nós. Pessoas que têm um lugar especial na nossa vida. Que não necessariamente se sacrificaram, mas que eu me sinto me doando com muito prazer e sem nenhuma expectativa de retorno. Essas sim, né? É a possibilidade de você construir uma nova imagem de você mesmo. De pedir ajuda.
né? Ter a humildade de pedir ajuda, não tá dando conta, pede ajuda. Né? Pouco, meu colega, me ajude aqui, eu tô precisando fazer isso. Poxa, minha mãe, me dá um suporte aqui com meu filho. E por que que a gente fica tão preocupado e tão se sentindo vulnerável quando a gente pede ajuda? Porque muitas vezes a gente tem as memórias de todos esses sistemas, de todas essas crenças familiares e culturais ecoando. Crenças que dizem que viver é perigoso, que amar é perigoso, que as pessoas não são confiáveis, que você tá se doando demais e só vai receber na cara. E aí a gente fica preso a tudo isso e a gente se perde do que a gente tem vontade de fazer por nós, né? Do nosso compromisso com o nosso propósito. Voltando àquela frase que eu falei antes, a necessidade de sermos amados faz com que a gente se ame um pouco menos e pior, ela cansa. Aí eu trouxe uma passagem aqui que eu queria ler pra vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na interação, porque eu fiquei super concentrada e não olhei o que vocês estão falando. Então eu vou dar uma paradinha aqui só pra dar uma olhadinha, porque eu entro, né, num ritmo de 200 por hora. E quero ver aqui. Ai, que bom. As pessoas concordando. Nem dá pra acenar com todo mundo. Dizer um não de verdade é algo incrível, pois implica a responsabilidade da repercussão do não, isso mesmo. E aí a gente vai... aqui é uma opinião de um terapeuta, um colega maravilhoso, né, que tá trazendo isso, Rivelino. E aí ele sabe, mas eu tô falando pra vocês que a gente vai com muito cuidado para que o outro possa se dar, sustentar. Tá? A gente vai até o limite que o outro sustenta. Porque pra mim é fácil falar pro outro, faça isso. Mas o outro depois vai me culpar por ter feito aquilo que eu disse pra ele fazer. Não eu, terapeuta, que terapeuta não diz isso. E o que diz isso tá fazendo errado. Né? Não é função, a gente está em co-construção. A gente não vai receber a carga da responsabilidade de dizer para o cliente vá por aqui nem vá por ali. Às vezes o cliente tem uma expectativa que você diga, mas o bom terapeuta, ele sabe que o compromisso dele é com uma co-construção e com o reconhecimento dos recursos que o cliente dispõe e dos limites até onde ele pode ir. É muito ruim você tomar uma atitude e depois você se culpar. Pior ainda, culpar o outro, né? Culpar o terapeuta, sair, nem voltar mais, culpar seu amigo. Então, assim, vá aos pouquinhos, levando essa pessoa a ir se testando. Diga um não aqui, faça outra coisa ali. E vamos ver como é que ela sustenta esse novo lugar que ela vai experimentar. Qual é o novo lugar? O lugar de não agradar tanto e de não agradar a todos, tá? Isso não se trata apenas de relacionamentos amorosos. Isso, Felipe, né? Isso não se trata apenas de relacionamentos amorosos. Isso acontece no pessoal, no profissional. Quantas vezes a gente não diz não para um chefe, né? E tá ali subserviente a ele o tempo inteiro por receio de perder o emprego, né? E aí pessoas aqui se colocando, ó, vivi assim por 20 anos, acho que eu estou vivendo isso, Sinara. Me procure pra gente poder fazer esses exercícios, né? De levar você a entrar em contato e fazer um treino de assertividade, tá? E é um treino mesmo, certo? Deixa eu ver mais o que é que aparece. Meta para 2020, dizer não. Isso, poder dizer não e experimentar esse lugar. Não para os outros, às vezes, é um sim para você. E se é por um sim para você, vale a pena, né? Se é para um sim para você, vale a pena, tá? Aí já me perguntaram assim, se tem a ver com a necessidade de infância de ser amado. Tem a ver sim, mas não somente, né? Quem foram os seus cuidadores, qual era a forma de amor deles. Você foi cuidado por alguém que tinha a forma de amar de codependência, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Depois eu vou voltar aqui, viu, gente? Só tô dando uma olhadinha porque eu vou fazer de um tempo só e aí eu quero interagir um pouquinho. Já sofri um monte por isso. Quem é bom demais pros outros não é bom pra si. O cérebro entende o experimento como algo já efetuado. Isso! E aí, na hora da realidade, a gente tá um pouco afastado da emoção porque a gente já treinou e já se viu e já se enxergou ali. É terrível as caras e bocas quando dizemos um não, isso, e a gente vai entender que as caras e bocas do outro é melhor do que as doenças que vão aparecer de mim comigo mesma, de mim para mim mesma, né? E de toda a busca que eu vou ter que fazer para me curar disso. Tem um lugar que geral fica bem, você pode ir para lá também.
Isso, o lugar do meio, Felipe, exatamente, da balança, né? Uma relação direta, tá? Entre a vontade do outro e a minha própria, uma relação direta não, uma relação equilibrada, desculpa, entre a vontade do outro e a minha vontade. Deixa eu ver aqui. Você é julgado quando a relação não é verdadeira, ao conseguir dizer não. Isso, sexo seguro existe, já amor seguro não. Isso, a gente não tem segurança de que se mesmo fazendo tudo, quantas vezes vocês já fizeram tudo o que foi possível e saiu de ruim? Quantas vezes, gente? Eu tô falando de um lugar de fala, né? E muitas vezes, quando você se afasta de você para só ser bom pro outro, é aí que vem a sensação depois da ingratidão do outro sobre as suas atitudes e tudo que você foi e fez. Isso acontece muito. Ó, muitas pessoas dizendo que sofrem muito, viveu isso a vida toda. Eu tinha dificuldade de falar disso, passa a dizer, não movimenta toda a estrutura. Eu tenho muita dificuldade de dizer não, essa sou eu. Que legal vocês participando. Aí eu trouxe uma passagem de Nelson Rodrigues, tá? Essa passagem eu vi através do Instagram, @todosfazemparte. Depois eu vou postar, eu vou repostar a postagem que a autora dessa página do Instagram, @todosfazemparte, fez. E aí eu trouxe, porque eu achei interessantíssimo, teci meus elogios a ela e tô trazendo aqui pra vocês. Ela fez uma postagem ontem que ela traz um trecho do livro Felicidade, Modos de Usar, que é o livro de Cortella, Karnal e Pondé. E aí ela traz uma passagem, ela fala um pouco disso e eu achei que tinha a ver com a live de hoje. Então ela traz a passagem desse livro que conta que Nelson Rodrigues, ao escrever a primeira peça dele, ele ficava mendigando boas críticas. Ao escrever a segunda peça, ele tinha uma expectativa de que os amigos falassem bem, que os críticos avaliassem bem e dessem aquelas famosas 5 estrelas e que o teatro ficasse cheio. Só que aí Nelson Rodrigues foi ficando tão cansado, mas tão cansado, que ele percebeu que ele não aguentava mais querer ser tão amado. E aí, ele fez uma relação direta entre superação do desejo de ser plenamente amado o tempo todo, em paralelo ao cansaço de querer ser amado. Então, a relação é entre o desejo, a vontade de superar o desejo de ser plenamente amado o tempo todo, né? Diante do cansaço de querer ser amado. Existe uma relação nisso. Eu posso abdicar um pouco de querer ser plenamente amado para estar diretamente menos cansado desse querer. E aí tem uma citação dele que diz assim: eu tive tanto medo, que uma hora eu cansei de ter medo. E a partir do momento em que eu cansei de ter medo, eu resolvi dizer exatamente o que eu penso e não dizer mais aquilo que acho que tem a ver com o que a gente tem que dizer. Nelson Rodrigues. Eu resolvi dizer exatamente o que penso e não dizer mais aquilo que acho que tem a ver com o que a gente tem que dizer. Quantos de nós, às vezes, dizemos aquilo que o outro acha que a gente tem que dizer? Quantas vezes a gente não diz o que a gente quer dizer? Quantas vezes a gente se sacrifica para sair do trabalho da melhor maneira possível, saindo pela porta que entrou? Quantas vezes você termina uma relação consciente de que fez tudo que era possível, mas você faz pelos dois uma forma de sair pela porta da frente, só que às vezes você está diante de uma pessoa que só sai de relações brigada. Essa pessoa só sai brigado da relação. Tem gente que cria formas de sair da relação porque não sabe sair, né? Ou pessoas que não experimentaram sair da relação do jeito que você acha que é certo sair. O que é certo? Então a gente pode desenvolver um comportamento de poder sair dos lugares e se despedir das relações da forma que a sua consciência te traz como a forma melhor para você, a forma de menos prejuízo para você.
Porque às vezes as relações são feitas entre partes, não é? Então eu não controlo a forma como o outro vai interpretar. Eu não controlo como o outro vai sentir a dor que eu estou provocando ao sair da relação. Pode ser uma reação fazer com que você se sinta uma pessoa ruim. Porque muitas vezes essa pessoa sabe que se ela deixar um indício de que você é uma pessoa ruim, você morre. Quantas pessoas têm hábito de bloquear os outros e quantas pessoas morrem quando são bloqueadas, se sentem como se tivessem recebido um tiro. E aí, se eu sei que essa pessoa morre ao ser bloqueada, e eu sei que essa pessoa sofre da síndrome de boazinha e do quanto que essa pessoa construiu um fim pra ficar tudo bem, mas eu estou com dor e de alguma forma eu quero fazer com que essa pessoa se sinta culpada pela dor que ela me causou, e aí eu bloqueio essa pessoa. E aí a pessoa que sofre da síndrome da boazinha olha e fala assim: meu Deus, o que foi que eu fiz pro outro me bloquear? Né? Por quê? Porque quem sofre da síndrome de boazinha tem compulsão por agradar. Então você sempre vai procurar a culpa em você. Às vezes a gente está vivendo uma relação e um tá mais fraco, o outro tá mais forte diante de uma situação. Quem tem essa síndrome, quem tem esse comportamento, essa tendência, esse vício, geralmente quando o outro está fraco, a pessoa se cobra e se culpa até ir pro sofrimento do outro, porque ela tá mais habituada a ela sofrer do que enxergar o sofrimento do outro. Enxergar o sofrimento do outro, enxergar a crítica do outro sobre ela, dói muito. Então, ela prefere se enfraquecer e ficar na dor do que ver a dor que ela provocou no outro, por mais que ela tenha criado todas as estratégias de sair de uma forma louvável. Tantos adjetivos a gente pode trazer, né? Mas o que é que a gente traz aqui, né? Como uma possibilidade de estar fazendo um fechamento desse encontro. Eu já li tudo que vocês escreveram. Eu queria repetir algumas frases importantes para que a gente possa escutar, né? Desde mim mesma até vocês. Então vamos lá. O vício em aprovação é baseado no medo permanente da possibilidade de ser rejeitado, abandonado ou de que o outro possa não gostar. Nos fins dos relacionamentos amorosos, nos fins dos relacionamentos profissionais, nos términos de uma amizade, nem sempre você consegue garantir, né, a boa lembrança que o outro vai ter dessa história profissional, amorosa, de amizade. A necessidade de sermos amados faz com que a gente se ame um pouco menos. É normal ter medo. Tenha medo, mas não viva com ele. Deixa eu ver outra frasezinha aqui que a gente pode estar trazendo. Aquela de Nelson de novo, né, gente? Porque quando a gente percebe que Nelson Rodrigues mendigava a opinião dos outros sobre suas peças, a gente precisa rever essa frase, né? Eu tive tanto medo, que uma hora eu cansei de ter medo. Eu tava tão cansado, mas tão cansado, que eu percebi que eu não aguentava mais querer ser tão amado. Aí eu resolvi dizer exatamente o que eu penso e não dizer mais aquilo que eu acho que tem a ver com o que a gente tem que dizer. Todas essas de Nelson Rodrigues. Então que a gente possa se espelhar, né, nesse monstro que foi Nelson Rodrigues, que conseguiu se livrar desse querer ser amado, que conseguiu entender que ele não ia garantir, né, a opinião maravilhosa dos críticos, a opinião dos amigos, os aplausos, o teatro cheio. Por que a gente precisa garantir que toda a família daquela pessoa com a qual você está terminando uma relação vai te amar e vai entender e vai te dar o valor por tudo que você já fez? Ou que aquele chefe vai perceber a profissional maravilhosa que ele está perdendo? Por quê? Por quê? Por quê? Vou fechar por aqui. Foi muito bom falar disso.
Eu espero que vocês tenham uma noite agradável, saudável, feliz e dispostos a mover-se desse lugar de sempre querer agradar. Sejam responsáveis pelo que vocês dão conta. Sejam vocês. Um beijo. Boa noite. Até quarta que vem, falando da síndrome da impostora. Você se acha uma impostora por fazer o que você faz? Será que você fala uma coisa e vive outra? Que mal que isso tem, né? Tem que ter coerência em tudo. Vamos dar uma olhadinha nisso semana que vem, tá bom? Um beijo pra vocês. Mandem direct, falem comigo. Comentem na live, indiquem a live para as outras pessoas. Estou muito feliz com quem estava aqui presente. Fui olhando rapidinho, né? Todo mundo, que legal, que bom. Fico feliz, faço com o maior amor, aprendo muito fazendo. E escutem a sua voz interior. Nem todo mundo vai entender certas coisas, mas você, se escutando, vai estar mais forte para receber tudo que vem em consequência de uma ação que às vezes não tem coerência nenhuma para os outros, mas para você tem. E essa ação pode ser agora você começar a dizer não, você começar a colocar limites, você começar a perceber que às vezes você não cabe em alguns lugares. E ao invés de você ser alguém que quer mudar o lugar, mudar as coisas, mudar as pessoas, você pode se mudar e buscar ser mais saudável e mais feliz com o que você possui, com os recursos que você dispõe e com o que você acredita que é o que você deseja, merece e precisa na vida. Beijo, até quarta.